Olá, meus queridos, aqui é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e como temos feito todas as quartas-feiras, hoje, mais uma vez, nosso breve estudo expositivo do Evangelho de Lucas. Hoje eu tenho uma proposta diferente para você. Ao invés de meditarmos expositivamente sobre cada passagem do capítulo de número 17, eu quero ler para vocês o capítulo em versos do livro do pastor Lindolfo Weingartner, chamado O Evangelho segundo Lucas em versos. Veja que beleza e que forma poética como o pastor nos apresenta o Evangelho. Vamos lá? Começando pelo versículo 1 do capítulo de número 17 do Evangelho segundo Lucas. Aos discípulos disse certa hora: sempre vai haver sedução, mas ai do tal que a provoca, que leva outros à perdição. Antes que a um desses pequenos possa a perdição arrastar, seria melhor que se lançassem à profundeza do mar. Olhai vossa própria conduta. Teu irmão, se algum mal cometer, perdoa, após lembrá-lo, e ele vir a se arrepender. E mesmo que 7 vezes ao dia te for ofender, e 7 vezes te peça, perdoa-lhe, será o teu dever. Os 12 ao Senhor então disseram: nossa fé queiras aumentar. Jesus respondeu: se apenas vossa fé se viesse a igualar a um miúde grão de mostarda, a esta amoreira ireis dizer: arranca-te, ao mar te joga, e ela iria obedecer. Mas qual de vós, tendo um servo que lhe ajude o campo a lavrar, lhe dirá ao voltar do serviço: vem já à mesa sentar? Não, vai dizer ao contrário: vem, chega-te e põe-te a servir. Quando eu estiver saciado, é teu tempo de à mesa vir. Vai, ele dar graças ao servo por ter cumprido o seu dever. Assim dizei: nós fizemos o que nos cumpria fazer. Quando ele seguia caminho rumo a Jerusalém, passou pela Galileia e por Samaria também. Ao entrar em certo povoado, 10 leprosos que havia no lugar vieram ao seu encontro, não ousando se aproximar. Erguendo sua voz, clamaram: ó mestre, tem compaixão. Olhando-os, Jesus ordenou-lhes: ide ao templo em gratidão. E quando seguiam caminho, começaram a perceber que tinham sido curados e acabara seu longo sofrer. Um deles, ao ver-se curado, deixou os amigos seus e, voltando a Jesus, em voz alta, começou a louvar a Deus. Atirou-se aos pés do mestre e humilde lhe agradeceu. E era um samaritano, o homem que assim procedeu. Jesus o olhou, dizendo: não foram 10 que curei? Onde é que estão os 9 que igualmente da lepra salvei? Não se achou ninguém que voltasse, então, entre os companheiros seus? Foi só este estrangeiro que voltou dando glória a Deus? E disse-lhe: vai-te, levanta, a tua fé te salvou. Assim Jesus, em verdade, 2 vezes um homem curou. Os fariseus o inquiriram: quando o reino de Deus virá? Jesus respondeu: eis que o reino sem ostentação surgirá. Ninguém vai poder apontá-lo, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus, em verdade, no meio de vós está. Passou a falar aos 12: virão tempos em que desejareis ver um dia
do Filho do Homem, e contudo não o vereis. E passarão a dizer-vos: ei-lo aqui, ei-lo acolá. Não deis confianças aos rumores, não corrais para lá e para cá. Pois assim como o raio cintila de um lado ao outro do céu, vereis o Filho do Homem revelar-se no tempo seu. Mas primeiro será preciso que ele venha a padecer, que venha a ser rejeitado pelo povo ao qual quis socorrer. Os dias do Filho do Homem será como o tempo de Noé. As pessoas comiam e bebiam, casavam, vivendo sem fé, até chegar-se o dia em que Noé na arca entrou, e então sobreveio o dilúvio e a todo o povo afogou. Será como o juízo impiedoso que houve no tempo de Ló. As pessoas comiam e bebiam, plantavam, construíam e só. Mas saindo Ló de Gomorra, fogo e enxofre do céu caiu, e com imensa mortalha a cidade inteira cobriu. Bem assim há de ser no dia em que o Filho do Homem vier. Tomará de surpresa este mundo, e quem em sua vinda não crer? Então, quem estiver no terraço não desça para algo buscar, e quem estiver no campo não tente voltar a seu lar. Em meio ao divino juízo, lembrai a mulher de Jó. Morreu ao voltar-se à cidade. Que juízo arrasava sem dó? Pois digo-vos, naquela noite, 2 no mesmo leito estarão. Um deles será aceito, para o outro será perdição. E haverá 2 mulheres, que juntas estarão a moer. Uma delas será aceita, a outra vai se perder. E os discípulos perguntaram: mas onde vai ser, Senhor? Disse ele: onde há carniça, aparece urubu ao redor. Que Deus nos abençoe nesta linda e breve leitura meditativa, e que a palavra de Deus possa te inspirar a ser alguém pronto a perdoar, a ser alguém que clama por fé, pois sem fé, como perdoaremos? Percebam que aqui nos versículos de número 5 e 6, quando os discípulos se colocam a pedir para que Jesus aumente-lhes a fé, não é em relação às conquistas, não é em relação à vitória e bênçãos desse mundo, mas sim: Senhor, aumenta-nos a fé para que possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Que sejamos como aquele leproso que com gratidão voltou aos pés de Jesus para agradecer-lhe tal bênção. Nós temos vivido vidas de gratidão? Ou será que, ao exemplo dos outros 9, temos vivido uma vida em que não reconhecemos o cuidado, o amor e a proteção de Deus para com cada um de nós e nossas famílias? Por fim, que estejamos prontos para vislumbrar com os olhos da fé que os tempos se aproximam. Sim, o fim dos tempos se aproxima. E Jesus deixa isso muito claro. Contudo, ele nos alerta a respeito do fim dos tempos, não para que nos desesperemos, não para que nos lancemos aos prazeres desse mundo, mas sim para que possamos reconhecer que pela brevidade de sua volta devemos nos voltar exclusivamente para Ele, sem preocupações, vivendo como se fosse acontecer no próximo minuto. Assim deve ser a vida daqueles que vivem pelo reino de Deus. Afinal,
O reino de Deus está entre nós, instaurado pelo próprio Cristo que veio a esse mundo e que o completará quando de sua segunda volta, pela qual todos nós esperamos ansiosos. Que esta fé que nutre o nosso coração possa nos encher de esperança para enfrentarmos as lutas e os dissabores dos tempos em que nós vivemos. Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.